nos vales verdejantes do Oregon, em um extenso rancho de Language Not Registered for Generation Hectares. Sam Elliott vive uma vida bem distante do barulho de Hollywood. Cercas de madeira se estendem até onde a vista alcança. Cascos de cavalos ecoam pelos campos, e o brilho dourado do pôr do sol pinta a paisagem com uma luz quente. Hoje, vamos adentrar esse mundo, desde seu rancho poético no Oregon até sua luxuosa mansão em Malibu, e explorar sua carreira, fortuna e o estilo de vida que o define. Mas antes de explorarmos suas casas e riqueza, vamos voltar ao início de tudo. A infância e a carreira que transformaram Sam Elliott em uma lenda de Hollywood. O caminho de Sam Elliott até Hollywood não foi linear. Nascido em Sacramento e criado em Portland, Oregon, ele frequentou inicialmente o Clark College, onde descobriu sua paixão pela atuação. Mas a vida lhe reservou uma dura lição cedo: a morte de seu pai. Essa perda, por mais dolorosa que fosse, o impulsionou a seguir seus instintos e a buscar a carreira de ator. Um sonho que seu pai um dia duvidara, mas que se tornou a verdadeira vocação de Elliott. Seus primeiros anos em Los Angeles foram repletos de pequenos papéis, mas seu grande sucesso veio em Language Not Registered for Generation como o filme Lifeguard. O filme pode não ter sido um grande sucesso de bilheteria, mas colocou o charme rústico e a voz inconfundível de Elliott definitivamente no radar de Hollywood. Logo ele encontrou seu lugar natural no gênero que parecia feito sob medida para ele: os faroestes. Filmes como The Sackets, Language Not Registered for Generation, Connor, Language Not Registered for Generation, mostraram sua autenticidade na cela. Ele não estava apenas interpretando a vida de cowboy, ele a personificava. Ao longo das décadas de Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation, Elliott expandiu seu leque de atuação. Ele participou do aclamado filme Máscara, Language Not Registered for Generation, exibiu seu carisma de durão em Roadhouse, Language Not Registered for Generation, e entregou performances memoráveis em épocas históricas como Gettysburg, Language Not Registered for Generation, e Tombstone, Language Not Registered for Generation, onde sua voz de barítono e presença imponente roubaram a cena em todos os momentos em que apareceu. Esses papéis o consolidaram como o ator americano por excelência. Confiável, autêntico e atemporal. Os anos Language Not Registered for Generation trouxeram uma mistura de projetos que demonstraram a versatilidade de Elliott. Thank You for Smoking, Language Not Registered for Generation. Ele interpretou um ex-funcionário da Marlboro com um toque de sarcasmo. A Bússola de Ouro, Language Not Registered for Generation. Ele presenteou os fãs de fantasia com um aventureiro carismático e experiente. E em Amor Sem Escalas, Language Not Registered for Generation, contracenou com George Clooney em um papel sutil, porém memorável. Embora nunca tenha sido o astro mais extravagante, Elliott sempre elevou o nível de todos os projetos em que se envolveu. Então veio um ressurgimento no final de sua carreira. O herói, Language Not Registered for Generation, deu a Elliott um papel profundamente pessoal, como um ícone do faroeste em decadência, confrontando sua própria mortalidade, uma atuação que a crítica aclamou como uma das melhores de sua carreira. No ano seguinte, ele participou de Nasce uma Estrela, Language Not Registered for Generation, interpretando o irmão mais velho de Bradley Cooper. Sua atuação crua e comovente lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Uma prova de que, mesmo depois de décadas na indústria, Sam Elliott ainda conseguia surpreender e emocionar o público mundial. Mas a fama de Elliott não se limita ao seu trabalho na tela. Sua voz profunda e marcante se tornou um ícone cultural por si só. Ele é a voz por trás de inúmeros comerciais e campanhas, desde caminhonetes Dodge Ram até a cerveja Coors, passando pelo adorado Urso Smokey. Essa voz, rica, firme e inconfundivelmente americana, o tornou um narrador confiável das histórias, produtos e ideais da nação. Agora, com mais de Language Not Registered for Generation anos em Hollywood, Sam Elliott representa algo raro, uma longevidade construída sobre a autenticidade. Ele nunca seguiu tendências nem se reinventou para se adequar ao momento. Em vez disso, ele se manteve fiel à sua essência. Um homem do Oeste, firme e verdadeiro. É por isso que o público continua a reverenciá-lo não apenas como ator, mas como um símbolo do espírito americano. Mas, embora Hollywood lhe tenha dado fama e fortuna, o verdadeiro reflexo do caráter de Sam Elliott não se encontra sob as luzes dos estúdios ou em um tapete vermelho.
Encontra-se nos pastos tranquilos e cercas de madeira de seu rancho no Oregon. O Rancho Oregon, o coração da vida de Sam Elliott. Escondido no exuberante Val Willamette. O rancho de Language Not Registered for Generation Hectares de Elliott é mais do que apenas uma propriedade. É um refúgio, uma propriedade produtiva e um reflexo do próprio homem. Adquirido em meados da década de Language Not Registered for Generation por cerca de a Language Not Registered for Generation, o rancho se tornou seu santuário, onde o ritmo da vida diária é ditado não por horários de filmes, mas pela cadência tranquila da natureza. A casa principal é uma combinação perfeita de charme rústico e conforto moderno. Com uma área generosa, possui 4 quartos e 3 banheiros e meio, cada um projetado com a mesma elegância discreta que define o estilo pessoal de Elliott. Tetos altos ampliam o espaço verticalmente, enquanto vigas de madeira expostas e uma grande lareira de pedra aconchegam a sala de estar. A cozinha de conceito aberto flui perfeitamente para as áreas de jantar e convivência, com amplas janelas que emolduram vistas deslumbrantes dos pastos ondulados além. Imagine preparar o café da manhã enquanto observa cavalos pastando a poucos metros de distância. Essa é a realidade diária aqui. Ao sair, o rancho se transforma em uma espécie de resort particular. Há uma piscina reluzente sob o sol do Oregon, cercada por um terraço que convida a tardes preguiçosas. Uma banheira de hidromassagem fica próxima, oferecendo relaxamento sob um céu estrelado. Em um canto da propriedade, um campo de beisebol reflete o amor de Elliott, que o acompanha desde sempre, pelo esporte nacional americano. Um toque de diversão de cidade pequena escondido nesta extensa propriedade. Mas não se engane, este ainda é um rancho em funcionamento. Um robusto estábulo com 4 baias e uma arena de equitação privativa mostram o quanto Elliott e sua esposa, Catherine Ross, abraçaram o estilo de vida rural. Os cavalos não são apenas decoração aqui, eles são família, parte do ritmo diário que mantém a vida com os pés no chão. Os vastos pastos e áreas de treinamento ecoam com o som dos cascos, um lembrete de que a imagem de cowboy de Elliott não é apenas um papel que ele interpreta na tela. É uma realidade que ele vive. Ao longo dos anos, a propriedade foi cuidadosamente modernizada. Comodidades modernas, como tecnologia de casa inteligente, um novo sistema de bombeamento de água e aquecimento de alta eficiência, garantem que o conforto nunca precise ser sacrificado em nome da vida rural. Esses detalhes tornam o rancho não apenas pitoresco, mas também prático. Um lugar onde a tradição encontra as conveniências do século XXI. O que torna esta propriedade notável, no entanto, não é apenas a lista de características, mas a sensação que ela evoca. É ao mesmo tempo ampla e íntima, luxuosa, porém despretensiosa. O Rancho Oregon captura a essência de Sam Elliott, rústico, atemporal, mas com uma sofisticação discreta. Aqui, longe dos tapetes vermelhos de Hollywood e dos flashes das câmeras, ele encontra o que mais importa. Céus abertos, cavalos leais, a companhia de sua esposa e a serenidade de uma terra que parece viva. E embora o Oregon ocupe seu coração, Sam Elliott possui outra propriedade que revela um lado diferente de sua vida. Uma delas está mais ligada às suas raízes em Hollywood. A apenas algumas centenas de quilômetros ao sul, com vista para o Pacífico, encontra-se uma propriedade costeira que conta mais um capítulo de sua história. A Mansão Malibu, um paraíso costeiro. Adquirida na década de Language Not Registered for Generation, quando Malibu ainda se transformava de uma pacata cidade litorânea em um enclave repleto de estrelas, a propriedade se tornou um de seus bens mais valiosos. Atualmente, seu valor é estimado entre Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation milhões de dólares, com cerca de Language Not Registered for Generation pés quadrados, approximatamente Language Not Registered for Generation metros quadrados. A casa exala um aconchego que reflete a personalidade robusta, porém refinada, de Elliott. Construída com madeira nobre trabalhada à mão e projetada para se integrar aos contornos naturais das colinas circundantes, a casa se harmoniza perfeitamente com o ambiente, oferecendo todas as características do luxo californiano. O cenário é o clássico de Malibu, aninhada nas colinas com vistas panorâmicas das montanhas e a poucos minutos do Oceano Pacífico, proporcionando o equilíbrio perfeito entre isolamento e acesso à energia da cidade. Por dentro, a residência é um exemplo de elegância discreta. São 6 quartos e mais de 6 banheiros, cada um projetado com conforto e privacidade em mente. O destaque é uma ampla sala de estar com pé direito alto, vigas de madeira expostas e uma imponente lareira de pedra.
Um elemento que remete imediatamente aos cenários de faroeste onde Elliot construiu sua carreira. A cozinha integrada, equipada com eletrodomésticos modernos, se conecta à sala de jantar, enquanto um bar discreto em um canto facilita o entretenimento. Apesar de suas dimensões, a casa evita a frieza de uma mansão ostentosa. A casa tem um ar acolhedor, pessoal e íntimo, um verdadeiro lar de família, e não um troféu de Hollywood. Elliot e sua esposa, Catherine Ross, a consideram sua base há décadas, onde criaram sua filha, Cleo, e desfrutam do equilíbrio de uma vida familiar tranquila, longe do caos de Los Angeles. Ao sair, a propriedade se transforma em um refúgio particular. Um amplo pátio se estende pelos fundos, oferecendo vistas panorâmicas das montanhas e do céu infinito. Uma lareira externa embutida e uma fogueira moderna convidam a longas noites sob as estrelas, com a brisa do Pacífico soprando do litoral. É fácil imaginar Elliot, com seu icônico bigode e voz rouca, sentado aqui numa noite fresca da Califórnia, tomando um drink e absorvendo a beleza tranquila do lugar. Em contraste com seu refúgio rural no Oregon, esta propriedade em Malibu é a personificação do luxo hollywoodiano. Uma reflete sua conexão com a natureza e a simplicidade. A outra, seu lugar conquistado entre a elite de Hollywood. Juntas, elas formam o retrato completo de um homem que conseguiu viver em dois mundos simultaneamente, um privado e outro público. Mas o estilo de vida de Sam Elliott não se resume apenas a casas e terras. Quando ele sai do rancho ou da mansão, a maneira como se desloca conta sua própria história. Seus veículos, de pickups robustas a SUVs sofisticados, refletem o mesmo equilíbrio entre autenticidade e requinte que define sua vida. Coleção de carros. É quase impossível imaginar Sam Elliott sem visualizar uma picape robusta, e a Dodge Ram Language, not registered for Generation ST, se encaixa perfeitamente nesse perfil. Frequentemente vendida por valores entre dólares americanos. Language not registered for Generation e dólares americanos. Language not registered for Generation. Dependendo da versão e do estado de conservação, a Ram é conhecida por sua durabilidade e potência. Equipada com um robusto motor. V-Language not registered for Generation. A V-Language not registered for Generation é a picape do cowboy moderno. Forte o suficiente para rebocar, versátil o bastante para o trabalho no rancho, mas confortável o suficiente para longas viagens. Para Elliot, este não é apenas um veículo, é uma extensão de sua imagem de cowboy. Para a vida familiar e praticidade, Elliot confia no Chevrolet Suburban, o SUV americano por excelência, avaliado hoje em cerca de dólares americanos. Language not registered for Generation. Ele há muito tempo é a escolha ideal para quem precisa de espaço e força. Com capacidade para até Language not registered for Generation passageiros, amplo espaço para bagagem e capacidade de reboque que rivaliza com a de muitas caminhonetes. O Suburban é um dos favoritos de Hollywood há décadas. O motor. V. Language not registered for Generation Day. Language not registered for Generation. Litros entrega. E potência. Enquanto o interior revestido em couro, os recursos avançados de segurança e os sistemas de entretenimento o tornam perfeito tanto para viagens longas quanto para transportar equipamentos para sets de filmagem. Quando a vida em Malibu exige algo um pouco mais refinado, Elliot opta por seu Range Rover Sport SDV Language, not registered for Generation Language, not registered for Generation. Originalmente avaliado em cerca de dólares americanos. Language not registered for Generation. Este SUV de luxo combina a sofisticação britânica com o pedigree off-road. O Motor Diesel 5 Language not registered for Generation de Language not registered. For geração litros, oferece desempenho suave com economia de combustível impressionante, enquanto a suspensão adaptativa o torna igualmente à vontade nas rodovias da costa do Pacífico ou em trilhas irregulares de fazendas. É o veículo que permite a Elliot transitar com facilidade dos tapetes vermelhos de Hollywood para escapadas de fim de semana sem perder o ritmo. Talvez a peça mais nostálgica de sua coleção, a Ford F-Language Not Registered for Generation customizada de Language Not Registered for Generation, não é apenas uma caminhonete, é uma cápsula do tempo. Equipada com um clássico motor V-Language Not Registered for Generation, com seu design robusto e construção simples, esta caminhonete foi feita para o trabalho pesado no rancho. O interior é simples, banco inteiro. Instrumentos analógicos, poucos detalhes supérfluos, mas possui um charme que as caminhonetes modernas não conseguem replicar.
Para Elliot, AF Language Not Registered for Generation é mais do que um meio de transporte. É uma ligação com o passado, uma lembrança da garra de cowboy que definiu tanto sua carreira quanto sua vida pessoal. Mas, é claro, por trás dessas casas e veículos, reside a pergunta que mais fascina os fãs. Quanto Sam Elliott ganhou em sua longa carreira? E qual é seu patrimônio líquido hoje? Renda e patrimônio líquido acima de dólares americanos. Language Not Registered for Generation milhões. Um número que reflete a longevidade de sua carreira, sua voz inconfundível e sua capacidade de se manter relevante através das gerações. A atuação continua sendo a principal fonte de renda de Elliott. Como uma média anual de cerca de US Language Not Registered for Generation milhões nos últimos anos, seus papéis tanto no cinema quanto na televisão mantiveram seus ganhos estáveis. Performances clássicas em Tombstone, Language Not Registered for Generation. Roadhouse, Language Not Registered for Generation. The Big Lebowski, Language Not Registered for Generation. E Nasce uma Estrela, Language Not Registered for Generation, ainda lhe rendem reconhecimento e direitos autorais. Seu sucesso mais recente na televisão com projetos como Language Not Registered for Generation e Yellowstone adicionou outra fonte de renda graças à enorme popularidade da série junto ao público americano. Seu retorno na segunda temporada de Landman Language Not Registered for Generation demonstra ainda. Mas como sua carreira continua a prosperar mesmo aos quase Language Not Registered for Generation anos. Se sua presença em frente às câmeras o define, sua voz o tornou inesquecível. O barítono profundo e ressonante de Elliott tem sido a espinha dorsal de grandes campanhas publicitárias por décadas. De caminhões, Dodge Ram, a cerveja Coors, IBM, Union Pacific, Kenny Drugs e até mesmo o American Beef Council. Sua voz vendeu produtos com a mesma força com que sua presença ancorou filmes. Esses comerciais, alguns dos quais foram veiculados por anos, são altamente lucrativos, com cachês que muitas vezes rivalizam com os salários de atores. Embora os valores exatos não sejam divulgados, especialistas do setor estimam que campanhas de longa duração como as da Ram e da Coors possam ter lhe rendido vários milhões no total. Além dos pagamentos iniciais, Elliott também recebe royalties por seus projetos anteriores. Filmes como The Big Lebowski alcançaram status de cult, gerando renda contínua por meio de serviços de streaming, reprises na televisão e vendas de DVDs e Blu-rays. Da mesma forma, Nasce uma Estrela continua a render direitos autorais devido ao seu sucesso global. Lembrando ao público que a presença de Elliott eleva qualquer história em que ele participa. Até mesmo trabalhos mais antigos para a televisão, como Missão Impossível na década de Language Not Registered for Generation, contribuem com pagamentos pequenos, porém constantes. Uma recompensa financeira por uma carreira construída sobre consistência. Para Sam Elliott, riqueza nunca significou jatos particulares ou coleções de grife. Significa segurança, família e a liberdade de escolher projetos que lhe sejam importantes. E, igualmente importante, significa ter os meios para retribuir. Filantropia. Fiel à sua natureza reservada, ele canaliza seu sucesso para causas que lhe são pessoalmente importantes, raramente buscando manchetes ou reconhecimento. Uma das organizações mais próximas do seu coração é a Sociedade Americana do Câncer. Tendo perdido amigos para a doença, Elliott dedicou seu tempo e recursos para conscientizar e arrecadar fundos para a pesquisa do câncer. Sua voz, aquele icônico barítono grave, também tem sido usada em campanhas para disseminar mensagens de prevenção e esperança. A admiração de Elliott pelos militares é outro pilar de sua generosidade. Ele apoia veteranos e famílias militares por meio de programas como o da USAA e da Fundação Gary Sinise, que oferecem moradia, reabilitação e recursos comunitários para aqueles que serviram. Seu respeito pelo sacrifício deles é genuíno, enraizado em uma admiração de longa data por aqueles que vivem pelo dever e pela coragem. Sua compaixão vai além das pessoas, estendendo-se aos animais e ao meio ambiente. Elliott contribuiu para iniciativas de apoio à saúde infantil, fez doações para a Humane Society para proteger o bem-estar animal e apoiou a National Parks Conservation Association, uma escolha natural para um homem cuja carreira e identidade estão tão profundamente ligadas ao oeste americano. Proteger paisagens. Vida selvagem e as futuras gerações é mais do que caridade para Elliott. É um reflexo dos valores pelos quais ele vive. Não há tapetes vermelhos para suas doações, nem fotos para a imprensa ou comunicados de imprensa para melhorar sua imagem.
Em vez disso, suas doações e seu ativismo acontecem nos bastidores. Um lembrete de que, às vezes, os atos de bondade mais autênticos são aqueles realizados sem a necessidade de aplausos. E para realmente entender o homem por trás do bigode, precisamos entrar em seu mundo, em sua família, no casamento duradouro que o moldou fora de Hollywood. Vida pessoal. No centro dessa história está Katharine Ross, o grande amor da vida de Sam Elliott. Seus caminhos se cruzaram pela primeira vez no set de Butch Cassidy e Sundance Kid, M Language Not Registered for Generation. Na época, Ross já era uma estrela graças a A Primeira Noite de um Homem e Butch Cassidy, enquanto Elliott estava apenas começando, relegado a um pequeno papel. Embora a química não tenha sido imediata, o destino os uniu quase uma década depois, no set de O Legado, M Language Not Registered for Generation. Desta vez, a conexão era inegável. M Language Not Registered for Generation. Os dois se casaram, dando início a uma união que resistiria ao teste do tempo e à própria Hollywood. Em um mundo onde casamentos de celebridades frequentemente desmoronam sob pressão, Elliott e Ross se tornaram um exemplo brilhante de constância. Juntos, criaram sua filha, Cleo Rose Elliott, nascida no mesmo ano em que se casaram. Cleo seguiu seu próprio caminho criativo, tornando-se musicista e modelo. E, apesar da fama da família, mantiveram sua vida privada longe dos holofotes. O casamento de Elliott e Ross já dura 4 décadas, uma conquista notável que lhes rendeu o título de um dos amores mais duradouros de Hollywood. Ainda assim, Elliott não é estranho à controvérsia. M Language Not Registered for Generation, sua crítica franca ao filme O Poder do Cão, gerou reações negativas devido ao que alguns consideraram comentários desdenhosos sobre a representação da masculinidade ocidental. As declarações provocaram debates em Hollywood e além, com alguns elogiando sua honestidade, enquanto outros o criticaram por estar alheio à realidade. Fiel ao seu estilo, Elliott não se esquivou da responsabilidade. Mais tarde, ele emitiu um pedido público de desculpas, admitindo que suas palavras foram mal escolhidas e reiterando seu respeito pela arte cinematográfica. Foi um lembrete de que, embora Elliott seja admirado por sua autenticidade, essa mesma honestidade às vezes pode lhe causar problemas. Mas talvez seja isso que o torna tão cativante. Sam Elliott sempre foi direto, franco e genuinamente ele mesmo. Ele não é moldado por equipes de relações públicas ou discursos cuidadosamente roteirizados. Em vez disso, ele fala com o coração, mesmo quando isso pode gerar controvérsia. Essa simplicidade, aliada ao seu carisma inconfundível, manteve o público cativado por ele por mais de 5 décadas. 2 tapetes vermelhos de Hollywood às colinas tranquilas de seu rancho no Oregon. Sam Elliott sempre escolheu uma vida baseada na simplicidade, definida pela família, pelos cavalos e por um profundo amor pela terra. Seu legado vai muito além das telas de cinema. Uma voz lendária, papéis inesquecíveis no gênero western e, acima de tudo, um homem íntegro que se manteve fiel a si mesmo. Se você quiser continuar sua jornada de descoberta das lendas de Hollywood e dos estilos de vida por trás dos holofotes, inscreva-se. Kate Lar, cada história é um capítulo da história que precisa ser contado.